E aí, turma? Eu sou a professora Letícia e essa é a aula de Educação Física. O assunto da aula de hoje é cuidando da minha saúde. Vamos lá? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre as regras básicas para se ter uma boa saúde. Primeira coisa, claro, praticar atividade física. Segunda, se alimentar bem. Terceira, descansar o suficiente. A quarta, se hidratar, beber bastante água. E a quinta, manter o seu peso ideal. Mas como assim manter o peso ideal? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas nessa situação que nós fomos forçados em ficar dentro de casa por mais de um ano, atrapalhou bastante a nossa rotina, né? E nos tirou muito da liberdade de poder escolher que tipo de atividade a gente vai praticar. Como é que a educação física, então, pode me ajudar a definir o que fazer para manter a minha forma? O que eu preciso fazer para manter a minha saúde enquanto eu estou preso dentro de casa? Bom, aí a gente faz algumas perguntas, né? Será que eu estou acima do peso? Vocês que são adolescentes aí, eu cresci muito esse ano, minhas roupas já não cabem em mim, eu não sei como é que está meu peso, se está ideal, se não está, como é que está. Eu quero verificar, então, se eu estou conseguindo manter o meu corpo ou se eu já estou passando dos limites. Existem muitas maneiras de verificar se você está bem. E a maneira mais simples, mais eficaz e que quase todo mundo conhece é o IMC, o Índice de Massa Corporal. Vou ensinar para vocês como fazer o cálculo do IMC. É um cálculo super simples, facinho de fazer. Educação física também é matemática. Bora ver como é que funciona? Seguinte, o índice de massa corporal é isso aí que vocês estão vendo na tela. Ó. O peso, você calcula o seu peso em quilos, por exemplo, eu peso 63 quilos, e a altura, eu tenho 1,64 de altura, mas é a altura em metros, tá? Então é 1, a sua altura, 1, alguma coisa, ao quadrado. Vamos fazer essa continha então? Vou mostrar para vocês aqui no quadro como é que a gente faz esse cálculo. Olha, vou fazer o meu peso, eu peso 63 quilos, tá? Em quilos, dividido pela minha altura ao quadrado. A minha altura é em metros. Então, eu tenho 1,64. Só que esse 1,64 vai ser vezes 1,64, que vai dar 2,68. Então, vai ser 63 dividido por 2,68, que vai dar 23,5, quase não coube. 23,5 é o número do meu IMC. Então, vamos lá para a tabela, para a gente ver como é que a gente calcula o IMC. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a tabela, vocês podem olhar aí na tela. Eu estou no 23,5. 23,5 está aqui, ó, peso normal, azulzinho, tá vendo? Entre 18,5 e 24,5, certo? Vamos pegar um outro exemplo no anterior e a gente vai imaginar que você tenha, então, 1,60 m de altura e 80 kg de peso. Então, você primeiro tem que multiplicar a sua altura por ela mesma, novamente, e então dividir o seu peso por esse valor, beleza? Então, vejam aí na tela a continha que foi feita. Ó, o IMC, 80 dividido por 1,60 vezes 1,60. Deu 80 dividido por 2,56. Deu 31,25. Vamos de novo para a tabela para ver como é que ficou, então? Eu tenho 31,25. Lá na tabela, então, nós temos, ó, entre 25 e 30, você está acima do peso. Acima de 30, nós temos 31,25, já é obesidade. Então, se você pegar um número, né, acima do 25, você já tem que ficar um pouquinho preocupado. Ah, professora, mas como é que eu faço, então? O meu valor deu muito acima. Tá? Eu estou acima do peso. Então, agora nós precisamos falar, antes de qualquer coisa,
sobre alimentação. Vamos conversar um pouquinho como se alimentar, como se exercitar da forma correta. Você sabe o quanto a alimentação é importante para a manutenção da sua saúde? O que você tem comido? O nosso corpo precisa, em média, de 2.000 calorias por dia para funcionar bem. Mas não é só você colocar qualquer coisa para dentro e dizer assim, pronto, estou bem alimentado. Eu conheço bem a adolescência e sei muito bem o que vocês andam comendo aí, dizendo que estão se alimentando bem. Não, gente. Você precisa dosar a quantidade de cada tipo de alimento para que o nosso organismo receba exatamente os nutrientes de que ele necessita. Mas como é que eu vou saber então? Eu tenho outra tabela para mostrar para vocês. Ela se chama a pirâmide alimentar. Vamos olhar juntos? Vejam na pirâmide alimentar que a base dela é de carboidratos, pães, cereais, tubérculos e raízes. O que são tubérculos e raízes? Como assim eu vou comer tubérculos e raízes? Que nome esquisito. Nada mais são do que as batatas, a cenoura, o inhame, a mandioca, todos eles carboidratos. E aí vem as verduras, os legumes, as frutas, que você tem que comer bastante por dia também. Lá para cima, os peixes, a carne, os ovos, as leguminosas, os grãos, os leites e derivados também estão ali na mesma quantidade que você tem que comer por dia. Não é tanto quanto as frutas e legumes. E lá em cima, quase que nada, tá, gente? Óleos e gorduras, açúcares e doces. Vocês prestaram bem atenção aonde estão os açúcares e os doces, as gorduras? Prestaram atenção? Está lá em cima, lá no topo, mas não é lá em cima quer dizer que você tem que comer muito. É uma pequena quantidade por dia. E aí sim, você vai conseguir uma alimentação legal para poder cuidar da sua saúde. Próximo ponto, é claro que a gente tem que falar, o exercício físico. Além da alimentação, o exercício físico é o outro elemento indispensável quando a gente fala em saúde. Existem tantos tipos de atividade física que nem dá para citar todos aqui. A gente ia ficar a aula inteira falando e eu não conseguiria falar tudo. Você pode escolher um esporte que você goste e frequentar uma escolinha, por exemplo, para treinar. Um projeto da escola, da prefeitura. Você pode caminhar, correr, andar de bike. Olha quantas ideias tem aí na própria figura que eu coloquei. E você pode também caminhar, fazer exercícios dentro de casa, se você não puder frequentar uma academia. Exercício dentro de casa, eu vou sair quebrando tudo, então, pulando. Não, você pode fazer exercícios na garagem, na área de fora da sua casa, dentro do seu próprio quarto. Não precisa de muito espaço, não. Eu vou te mostrar alguns exercícios que você pode fazer dentro de casa que vão te ajudar bastante a manter o seu corpo em forma. Mas antes de tudo, a gente precisa fazer os alongamentos. Nunca se esqueça de alongar. Que tipo de alongamento eu tenho que fazer? Olhem aí na tela quantas ideias de alongamento. Dependendo do tipo de exercício que você vai fazer, você vai usar alguns desses alongamentos aí. Olhem as ideias. Com certeza vocês já fizeram alongamentos com seus professores na escola e sabem direitinho do que eu estou falando e sabem que tem que segurar um pouco para que o músculo consiga se alongar o suficiente para você poder aquecê-lo sem ter uma distensão ou algum problema muscular. Depois disso, então, nós vamos falar sobre os exercícios. Existem exercícios que você pode fazer apenas com o peso do seu corpo. Não preciso de material nenhum? Não, você não precisa de material nenhum. São exercícios chamados exercícios calistênicos. Você pega o peso do seu corpo e faz ali a atividade. E não é porque você usa só o peso do seu corpo que eles são facinhos, tranquilinhos, não. Dá uma dor muscular muito boa. Olha aí na tela, tem bastante ideias para você fazer de exercícios com o peso do seu próprio corpo. Esses exercícios para você fazer com o peso do seu próprio corpo, você já conhece a maioria deles, né? Olha só,
Nós já até mostramos aqui, você pode fazer o agachamento, prestando atenção na posição da sua perna, para que os seus joelhos não ultrapassem a ponta do pé, a coluna retinha, bonitinha. Você pode fazer a passada, que é exatamente o agachamento, só que com uma das pernas atrás. Você pode fazer os abdominais, que nós já mostramos aqui. Pode ser o abdominal reto, pode ser o abdominal cruzado. Você pode fazer a prancha, que é aquele abdominal, aquelas atividades que você faz, que você fica com a coluna paradinha ali, ó, equilibrando, segurando por 30 segundos, por 1 minuto, e você treme todinho o corpo. São vários os exercícios que você pode fazer apenas com o peso do seu corpo. Tem algumas ideias aí. E também existem sites especializados que podem te mostrar alguns exercícios a mais para você fazer. Esse site, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Vou contar para vocês como é que você pode encontrar um site legal, tá? Você pode fazer também o treino em circuito. Como assim em circuito, professora? Aqueles que eu mostrei anteriormente, você vai fazer 3 séries, por exemplo, de 10 repetições daquele exercício. E aí você vai passar para o próximo exercício, dando o descanso entre eles, e aí faz mais 3 séries de 10 a 20 repetições entre cada um. No circuito já é diferente. O circuito você faz 1 minuto daquele exercício, acabou aquele 1 minuto, você passa para o próximo exercício. Dá uns 20, 30 segundos entre cada um deles, né? Para o seu coração voltar a bater normal, para a respiração voltar ao normal. E aí, por exemplo, aqui, esse polichinelo. Você faz 1 minuto de polichinelo, faz a contagem, põe no seu celular. Terminou aquele 1 minuto, descansa 30 segundos, bebe um golinho d'água, deita e faz o abdominal. Faço ali por 1 minuto o abdominal. Terminou o minuto, eu descanso mais um pouquinho, coloco o cronômetro de novo e faço agora 1 minuto de agachamentos. Terminou, descanso, próximo, faço 1 minuto de flexão de braço. E assim por diante. Terminou, fiz até o finalzinho do circuito, eu vou descansar de 1 a 2 minutos e vou recomeçar aquele circuito de novo. Eu posso fazer esse circuito 1, 2, 3, 4 vezes enquanto eu estiver me sentindo bem. Como é eu me sentir bem? O seu coração não ficar descompassado, você conseguir respirar bem. Tudo bem que a respiração ela vai, claro, acelerar, mas ela não pode ficar fora de controle. Se você se sentir tonto, se você se sentir mal, sentir ânsia, para na hora e descansa e verifica se você está bem. Se você não estiver bem, para por aí o circuito que já deu, tá bom? Sempre olhando os limites do seu corpo para que você não se faça mal ao invés de bem, tá bom? Como é que eu vou fazer então? Dessa maneira que eu falei aí, né, dando os intervalos certinhos, já expliquei. E sobre os sites que eu falei, gente, fiquem ligados, porque existem muitos curiosos, aqueles youtubers que acham porque são fortes, porque estão em forma, que eles podem ensinar para você as atividades, mas eles não têm ideia de que cada pessoa ela precisa de um tipo de exercício específico para que o seu corpo responda corretamente. Então, se você não pode procurar um especialista, um personal, alguma pessoa formada em educação física que possa te ajudar com isso, procure pelo menos sites de pessoas formadas, de fisioterapeutas, de professores de educação física, de personagens, que possam te ajudar realmente e que ensinem o movimento da maneira correta para que você não se prejudique. Eu coloquei aí 2 sites que você pode encontrar, Exercícios em Casa e o canal da professora Lu Oliveira. São pessoas formadas que ensinam exercícios de uma maneira incrível, muito didáticos. Não são só esses, claro, mas procure dessa forma que eu falei. Procure saber se o profissional é formado na área para que você possa fazer os exercícios com toda a segurança. Ok?
A aula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Faça então aí na sua casa o cálculo do IMC e procure então cuidar da sua alimentação e fazer essas atividades físicas de forma que você consiga deixar para lá todas as coisas ruins que vieram com essa pandemia e dentro da sua própria casa se manter em forma, ok? Cuide da sua saúde. Na próxima aula a gente fala mais um pouquinho sobre isso.